Olá pessoal, começando agora nosso vídeo sobre timing e sobre time charts. Então aqui algumas animações que eu fiz, já intervaladas, ou seja, elas já têm todos os desenhos e estão com cerca de 12 a 24 desenhos por segundo. 12 desenhos por segundo quando os personagens estão em twos e 24 desenhos por segundo quando o personagem está em ones. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou medir a quantidade de desenhos que eu fiz e marcar apenas a movimentação da esfera da cabeça, para poder explicar para vocês o que é o timing, que é a quantidade de desenhos, o tempo do movimento representado por esses desenhos e a proximidade entre esses desenhos. Esses três elementos nos levam ao timing, que é a duração de uma cena. Então, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou traçando a cabeça. Tem vários momentos ali que está em ones. Você pode olhar ali na timeline embaixo e vai ver que ele tem vários momentos em ones. Tem um desenho ali que está em twos, dois, e agora os outros estão em ones. Então, por que eu estou fazendo isso? Eu peguei uma animação tradicional, estava filmada em vídeo, e estou traçando por cima só a esfera da cabeça, porque aí no software nós podemos usar o Onion Skin, que quer dizer as camadas, né? Para a gente ver a quantidade de desenhos, ali como vocês estão vendo, ó, a quantidade de desenhos que tem e a proximidade deles. É como se fosse uma super mesa de luz, né? Então aqui você vê, ó, essa pequena movimentação dele, como está a proximidade dos desenhos, como está o deslocamento desses desenhos pelo espaço. E são todos esses elementos que levam o time, né? Então você está vendo aqui, ó, a trajetória, o arco do movimento, né? Da cabeça do tucaninho, né? E aí você vê a quantidade dos desenhos representados por esse tracinho. Ó. Cada esfera dessa está representada por um desses tracinhos horizontais. Então você vê que foi uma quantidade de desenhos considerável, né? Mas isso também porque tem vários trechos aqui que a cena está em ones, né? Agora uma nova ação do personagem. Então aqui eu vou traçar novamente a cabeça para a gente analisar os elementos que levam ao time, né? Quantidade de desenhos, proximidade entre eles, se acelera ou se desacelera, e assim por diante. Então aqui você já percebe que esse desenho já está em twos, né? Então são quatro cabeças aqui, um, dois, três, quatro desenhos, e eles estão desacelerando, porque eles estão ficando cada vez mais próximos. Você observa ali como as esferas estão cada vez mais próximas, levando a uma desaceleração, que é chamada também de slow in ou de easy in. Agora aqui vamos analisar a queda desse personagem aqui, até porque a queda dele lembra muito aquele exercício clássico da animação, que é a bouncing ball, né? Então observe que ele está caindo como se tivesse a bouncing ball em stretch o tempo todo, né? E aí o tucaninho está o tempo todo esticado, né? É uma queda relativamente rápida, que ele vem, além de estar com o corpo esticado, ele está com os braços para cima, enfatizando ainda mais. Aqui já começa o squash, que é o amassamento do corpo dele, né? E tá vendo? A forma básica se torna uma espécie de um ovo. E aqui a desaceleração quando ele atinge a rede, né? Ele cai numa rede. Não, se não me engano, era uma vela de um navio nesse caso aqui. Já faz um tempinho que eu animei esse comercial, essa cena, né? Então ele caía na vela de um navio, aí chegou no ponto máximo e já começa a ser levantado novamente pela vela do navio. Então vamos ver quantos desenhos tem nesse trecho para a gente analisar o time e a duração deles. Traçando só a forma bem básica mesmo do corpinho, né? Sem se preocupar com os detalhes, né? Só para a gente ver. E aí você vê, ó, com o Onion Skin ligado, você vê a quantidade e vê a desaceleração que ele sofre quando chega ali embaixo, né? Agora uma outra cena, com as duas garotas conversando, né? Que está a cena normal. E agora aqui a gente vai analisar também, utilizando o Onion Skin, né? Então ali à esquerda, você vê aquelas hastezinhas com números. Aquilo são os time charts. É o que nós usamos para representar o que já foi feito na animação. Então a animação já foi criada, o time chart representa o que foi ali animado, o que foi pensado em termos de aceleração, desaceleração, movimento contínuo, mesmo que todos os desenhos ainda não estejam ali. Aí com o Onion Skin, ó, você percebe, onde tem muito desenho concentrado, é onde o personagem desacelerou e está quase parado. Onde os desenhos estão mais espaçados, é onde o personagem está com movimento contínuo, ó, como nessa caminhada no final, tá vendo? Tem uma caminhada bem contínua,
Então você vê que os desenhos estão com um espaçamento bem constante, exceto ali no começo, né, que tem mais desenhos que ela está saindo. Ainda estava quase paradinha, girando a cabeça, ó. Aí você percebe uma grande quantidade de desenhos e os time charts representando esses desenhos. Então, independente dos time charts, dos desenhos que vão nos intervalos serem feitos depois, a criação já está aí nos keyframes e na distância que você mantém entre os keyframes e na quantidade de desenhos que você coloca como intervalos. Então, se você coloca um intervalo só, entre dois desenhos extremos, por exemplo, você tem um movimento muito rápido. Se você coloca 20 intervalos, aí você tem um movimento muito lento. Entendeu? Então, a partir dos mesmos keyframes, você pode conseguir resultados diferentes, alterando a quantidade de desenhos. Ó. Observe aqui a passagem dela, a delicadeza com que ela pega a joia, né, e coloca nos braços. E a quantidade de time charts representando tudo isso daí. Cada tracinho no time chart representa um desenho. E as distâncias ali, né, são as distâncias mesmo em que os desenhos são colocados um em relação ao posterior e ao anterior. Agora aqui no exercício que nós já fizemos, né, em outro vídeo, da bouncing ball na queda vertical, aí você observa ali os tracinhos coloridos, mostrando o distanciamento entre as bolinhas, né, entre os desenhos, que vai gerar o timing. Como esse distanciamento vai aumentando gradualmente. Então tá aqui, ó. Esse seria o desenho 1, o keyframe 1, e aquele tracinho representa o desenho 1. Esse traço vertical representa a trajetória da bola. Esse outro traço horizontal representa o próximo quadro-chave, que seria o 9, que é esse aqui, em que ela já está amassada no chão no processo do squash. Né? Já sofrendo o squash, o amassamento, né? Para quem não lembra, o squash é amassar, né? Então isso daqui é a trajetória dela, passando pela aceleração, caindo em direção ao chão. Então aí você vê a distância de um desenho para o outro, mas o outro desenho aumentou um pouquinho gradualmente, aumentou um pouquinho, gerando uma aceleração. Tá vendo? Aqui aumentou mais, ou seja, ela está acelerando cada vez mais. Então agora a gente vai representar isso, essa trajetória dos desenhos. Então cada traço desse representa um daqueles intervalos que a gente acabou de ver. Então tem o 6, que ele está exatamente no meio da distância entre 1 e o 9. Ou seja, ser o meio do trajeto. Então está aqui o 6, aí depois tem o 5. 2, 3 e o 4. Aí eu estou analisando para ver como esses desenhos foram posicionados na aceleração, para eu colocar isso exatamente lá no time chart. Nesse caso eu fiz a animação straight ahead, quer dizer, eu não pensei em keyframes e intervalos, eu já animei ela direto. E agora eu estou representando o time chart posteriormente, só para explicar para vocês, né, para todo mundo entender como funciona esse processo. Então, geralmente os time charts são feitos antes, né? Você faz os keyframes e pensa nos intervalos. Mas como eu animei a bouncing ball straight ahead, sem pensar, então eu estou simplesmente marcando o que já foi criado ali, né? Então você vê, tem o intervalo 5, que ele está a 1/3 de distância do 1 para o 6. Aí você tem o intervalo 2, o 3 e o 4. Ó. Esses três estão divididos na metade do caminho do 1 para o 5. Então eu pegaria o desenho 1 e o 5, faria primeiro o 3, tá vendo? Ó, demarcando ali com os colchetes, né? Depois eu pegaria o 1 e o 3 e faria o 2. Depois eu pegaria o 3 e o 5 e faria o 4. Então, caso isso aqui tivesse sido animado através dos keyframes, seria esse o posicionamento dos time charts. Eu animei direto, então eu só estou representando eles ali. Então, são duas maneiras possíveis de animar. O straight ahead, aí você já tem que saber aonde você acelera seu personagem, onde você desacelera. Nesse caso é muito simples, porque é uma bola caindo, né? Ou você anima os quadros chaves primeiro e pensa no espaçamento da intervalação na hora de colocar os time charts ali, preencher os gráficos de intervalação, né? Que é o nome em português para time charts. Então tá aqui o time chart completinho, ó, com todos os intervalos, com os keyframes.
Lembrando que esses colchetes aí, ó, que eu acabei de marcar, esse colchete só serve para enfatizar o fato de que o 6 está exatamente no meio da trajetória entre o 1 e o 9. Tá? Então ele só enfatiza isso, ó, no meio. É para não deixar dúvida que o 5 está exatamente em 1/3 da distância, 2/3 da distância do 1 para o 6. Né? Aí depois os outros estão ali no meio. O 3 está no meio entre o 1 e o 5, e o 2 e o 4, assim por diante. Então está aqui o 3, o 2 e o 4. E aqui vocês estão vendo o gráfico da Bouncing Ball com todos os desenhos, né? Tanto a queda quanto a volta, e o espaçamento dela demarcado ali. Né? Então, agora a outra Bouncing Ball que nós já fizemos em outro vídeo, com a entrada lateral, né? Entrando da esquerda para a direita. Então esse aqui seria o keyframe 1, esse seria, por exemplo, o keyframe 4. Nós também animamos ela straight ahead, ou seja, já saiu intervalada automaticamente. E ali, ó, eu marco a distância e vou representar o que já foi feito nos time charts. Então, ali o keyframe 1, keyframe 4, e entre eles vai ter a 3 e a 2. E elas estão espaçadas em terços, né? Então eu teria que fazer a bola 2 a 1/3 de distância entre a 1 e a 4, e depois a bola 3 a 1/3 de distância entre a 1 e a 4. Então é uma divisão bem, tem que ser bem certinha. E os colchetes ali, ó, são desenhados do mesmo tamanho para enfatizar, que são os terços, né? E vamos ver se tem mais alguns. Está aqui. Ela continua. Conforme é dito nos livros de animação, né? Só anima straight ahead quem tem muita experiência ou quem não tem nenhuma. Tipo assim, porque a chance de você errar é muito grande. Tá? Porém, no exercício da bolinha, já não é tão grande assim essa chance. Porque a bolinha já é um exercício conhecido e meio que a gente já sabe como exatamente vai ser o posicionamento da queda dela. Não tem mistério nenhum, uma vez que você já sabe qual é o material da sua bola e já sabe qual é o trajeto que ela vai fazer. Então, nesse caso, digamos que é até recomendável você animar elas em straight ahead para aprender a flipar, para aprender a observar o posicionamento, para aprender a manter a trajetória. Né? Aí, nos próximos trabalhos, você começa a animar usando o sistema de keyframes, pensando primeiro só nos extremos do movimento e depois voltando e pensando na quantidade de desenhos que você coloca entre um e outro. Agora nós estamos vendo aqui uma animação mais complexa, né? É uma tartaruga com um bonezinho para trás fazendo um passinho meio como se estivesse no ritmo de dança, né? Então você percebe que aqui tem keyframes, keyframe 1, e aqui a gente está indo para o keyframe 5, e aqui o desenho 3 no time chart, que é exatamente o meio, entre o 1 e o 5 na trajetória. Né? Ou seja, por que a gente está numerando os ímpares? Porque essa cena está em twos. Cada desenho vale por 2 nessa cena. Então o 1 vale por 1 e 2, o 3 vale por 3 e 4, o 5 por 5 e 6. E aqui com a luz acesa, ó, esse é um onion skin tradicional, né? É acender a luz da mesa. Você percebe a distância entre os desenhos. Aqui mais um quadro-chave. Perceba ali no time chart que falta o intervalo 7. Ó. Então esse aqui seria o quadro-chave 5. Nós vamos para o quadro-chave 9. E falta o intervalo 7, que é posicionado no meio. Bem no meio da trajetória. Tá vendo? Os colchetezinhos enfatizam. Aí você, acendendo a luz, observa ali como vai ficar essa trajetória depois de intervalado. Ó. Então você tem ali o 1, o 5 e o 9. Ali vai entrar o 3 e ali vai entrar o 7. Tá vendo? Aí, através desses tracinhos, você vê como fica o posicionamento e você percebe que ele está num movimento constante. Né? Essa passada inicial dele não acelera e nem desacelera, ela está bem constante, ele está simplesmente progredindo, né? Pelo menos com relação ao corpo e à cabeça. Outras partes do corpo, tipo o braço, pode estar desacelerando, entendendo? Então é bem complexo mesmo. Né? Então você tem 1, 3, 5.
7, 9, 11. Aí você já percebe que em direção ao 11 já ficou mais próximo ali o tracinho do 9, né? Que o desenho, o keyframe em si já estava mais próximo. Dessa maneira, então, ele está gerando uma desaceleração. Está aqui, ó. Aí para cada keyframe tem um time chart, ó. Esse não tem time chart porque ele vai direto agora para o desenho 11. A do 9 para o 11 não tem intervalo. Perceberam? Então, ele não precisou de time chart. Então você tanto pode pôr um time chart para cada keyframe, como pode pôr o time chart meio que abranja tudo, toda a cena, né? Porque aí você tem uma visão geral do movimento. Mas na cabeça do animador está sempre claro o que ele está fazendo em termos de keyframes, porque toda a cena geralmente é planejada antes em um thumbnail, né? Então tem outros vídeos aqui sobre o thumbnail para você entender como é que isso é planejado e como o animador visualiza meio que a cena toda mesmo antes de começar a desenhar os keyframes na folha ou no software, né? Então aqui tem uma animação do Franguinho da Sadia, um comercial que eu fiz também há alguns anos atrás. Aqui ele está correndo, então ele está com a perninha no alto e já estica. É um personagem bem ágil, tipo um Papaléguas, né? Aí daqui para cá não tem intervalo nenhum também e a cena está em Chusa. Você vê pela numeração embaixo. Você tem o 43 e o 45. Quer dizer que cada desenho vale por 2. O keyframe, o time chart geralmente é colocado no primeiro desenho em direção ao desenho posterior. Então daqui para cá ó, não tem intervalos. Ele vai direto, porque ele é um personagem bem rápido, mas aí observa como está com o frame alongado, né? O pé fica distorcido devido ao excesso de rapidez do movimento, devido à agilidade do personagem. A gente distorce o desenho do pé para que ele complete melhor o movimento, né? Ajude nessa passagem visual. Aí, olhando o desenho assim, você acha estranho a proporção do pé tão esticado e tão distorcido. Mas como isso passa rápido, são apenas um dozeavos de um segundo, né? Você lê isso como um efeito. Você não consegue ver isso como um desenho. Você vê o efeito dessa passagem. Rapidinho ele já passou para outra posição. E aí você teria essa sequência completa. Aí ele levanta e dá tchauzinho. Também dá o tchauzinho bem rápido. Por isso ele está com a mão dupla, né? Está com duas mãos para ajudar a completar o arco do movimento. Isso faz com que o olho humano consiga ligar melhor um quadro-chave no outro, um intervalo no outro. Tá vendo? Ali ainda entraria um intervalo, você vê pelo número. Agora colocando para flipar, ó, 51, 53. Uma sequência bem rápida. Agora continuando aqui, time charts ou gráfico de intervalação. Controla o time, que já foi criado nos keyframes, com slow in, slow out ou movimento contínuo. Então aqui você tem um exemplo de uma bolinha andando numa linha horizontal, né? Então uma bolinha keyframe 1, keyframe 5, keyframe 11. E os intervalos divididos de maneira bem contínua, né? Entre esses aí, né? Gerando um movimento contínuo ali do 1 até o 7. Aí do 7 até o 11, ó, os intervalos estão bem mais próximos. Estão vendo a representação deles nos tracinhos vermelhos ali, gerando um slow in, ou seja, uma desaceleração em relação ao último keyframe 11. Ou seja, isso aqui seria a animação de uma bolinha rolando pelo chão e parando gradualmente. Então, ela começa com um movimento contínuo e vai desacelerando aos pouquinhos até que para ali no keyframe 11. Aqui seria a Boston Ball caindo, então você vê os desenhos delas, cada um representado por um traço. E seria um total de 9 desenhos para ela cumprir esse arco. Observe o espaçamento entre as bolinhas, representado nos tracinhos. Eu acho que assim fica bem claro, né? Como funcionam os time charts, né? E como os time charts representam o que foi imaginado e já está na animação se ela foi feita em straight ahead, ou mesmo se ela foi feita em keyframes e ainda estejam faltando os intervalos, já representa exatamente o que foi imaginado em termos da movimentação e do tempo de duração dos movimentos, né? Que é todo o tema desse vídeo aqui, o timing. Lembrando que timing em animação é uma coisa que é muito complexa, né? Que levaria meio que
muito tempo para você dominar tudo que é relacionado ao timing, porque o timing é baseado na vida, né? Então a vida tem muitas variações, então o timing também tem variações infinitas, né? Então aqui você tem um travesseirinho abaixando a cabeça, por exemplo, e você vê ele desacelerando ali, do 1 para o 5, tá vendo? O 2 está no meio da trajetória, o 3 está no meio entre o 2 e o 5, e o 4 está no meio entre o 3 e o 5. Assim você faz um travesseiro abaixando a cabeça e desacelerando. E aqui você tem embaixo ele pulando e levantando as perninhas, ó. Então ele desacelera em relação ao alto do pulo dele, né? Tipo, é como se ele ficasse mais tempo lá em cima com as perninhas curvadas. Então você tem ali os intervalos com os colchetes em verde representando, né? Só para não deixar dúvida que é tudo meio, né? Meio do meio e meio do meio. Ou seja, o 2 é o meio entre o 1 e o 5, o 3 é o meio entre o 2 e o 5, e o 4 é o meio entre o 3 e o 5. Assim você consegue concentrar mais desenhos lá em cima e o travesseirinho vai ficar mais tempo com a perninha para o alto. Aqui nós temos um resumo de tudo que foi passado, né? Timing e spacing, quer dizer temporização e espaçamento, ou seja, é o ato de colocar tempo, né, nas suas animações e o espaçamento entre os desenhos que ajuda a criar esse tempo, né? Então aqui você tem os tipos de time charts. Esse primeiro time chart ali em cima seria um de movimento contínuo, divisões iguais no espaçamento. Ele é chamado em inglês de even halves, ou seja, quer dizer que é tudo dividido de maneira igual no espaçamento, sempre com um intervalo colocado no meio, entre um keyframe e depois outro intervalo colocado no meio, entre o keyframe e o intervalo que já foi feito. O segundo seria o que a gente chama de even thirds, seria um movimento contínuo com divisões iguais no espaçamento em terços. Ou seja, ele é mais difícil que o primeiro, porque aqui você tem que calcular tudo em terços e manter sempre contínuo. Ou seja, são dois tipos de movimento sem aceleração e sem desaceleração. São contínuos. Aí embaixo você tem o slow out, easy out, que seria a aceleração do movimento, ou seja, você tem mais desenhos no começo do movimento e menos desenhos no final do movimento. Ou seja, ele fica mais rápido no final. Aí você tem o slow in, ou easy in, que é desaceleração do movimento. Aqui é o contrário. Você tem mais desenhos no fim do movimento, provocando literalmente uma desaceleração, como se fosse um carro parando, né? Até parar. Como se fosse aquela bolinha do exemplo anterior também, que estava rolando até parar. E aqui no último exemplo nós temos slow out e slow in, também chamado de easy out e easy in, que é a aceleração e desaceleração do movimento ao mesmo tempo. Ou seja, ele acelera, aí depois ele desacelera já. Tudo isso no mesmo movimento. O que é uma coisa possível também. Se acelera no começo, estabiliza um pouco no meio e desacelera no final. Tá? Então esse daí seria um resumo, né, dos tipos de gráficos de intervalação, dos tipos de espaçamento entre os desenhos e da temporização do timing que é colocado na criação desses desenhos. É isso aí, obrigado, até o próximo vídeo.